Eu não sei porque eu deixei o negócio na sacola se vocês estão vendo a thumbnail do vídeo. Aqui dentro a gente tem o nosso novo iPhone 15 Pro Max. Porque se você comprar o modelo iPhone 15 simplesmente iPhone 15, você tá sendo muito burro. Inclusive, te chamar de burro é até uma ofensa contra o animal. Isso porque no vídeo do lançamento desse modelo aqui, quando eu falei pra vocês ali um pouco mais, né, desde os detalhes sobre os lançamentos da Apple, a gente analisou ali as especificações técnicas. Eu falei que o modelo 15 não era o ideal. Agora, o 15 Pro Max, esse daqui atiçou os olhos do criador de conteúdo. Mas antes de mais nada, senta na sua cadeira aí e aproveita esse momento. Rapaz, que delícia. Pô, não é brincadeira não, hein? Essa cor aqui já tava bonita nos vídeos que eu tava vendo, que eu passei os últimos 15 dias aí só vendo vídeo dessa parada. Eu vou te falar, hein? Valeu a pena, porque realmente o acabamento é um espetáculo, rapaz. E ó, uma outra coisa que assusta aqui é a diferença de peso. Cara, a gente tem a impressão de que é um produto inferior, tá ligado? Eu tô com o iPhone 14 Pro Max aqui e parece que é um iPhone de plástico. E ó, é o seguinte, aqui no conteúdo da caixa a gente vai ter só aquela papelada que vocês já conhecem, né? E um cabo USB-C pra USB-C, porque sim, vocês já viram aí, né, que uma das grandes mudanças do modelo desse ano é justamente a entrada USB-C aqui de carregamento. Vamos focar? Aí, ó. Essa entradinha aqui que vai garantir pra gente uma velocidade de transferência ultra alta. Mas onde é que tá a pegadinha, né? Porque quem usa iPhone não tem como passar um momento de felicidade. Eles estão dando pra gente uma velocidade de transferência de simplesmente mais de 10 gigabits aqui por segundo. Só que esse cabo USB-C que vem aqui dentro da caixa, ele não é compatível com essa velocidade. Se você quiser, cara, você vai ter que comprar um outro cabo desse daqui que vai ser compatível aí com essas velocidades ultra rápidas. E o melhor conselho que eu te dou é que você não compre na própria Apple, porque esse cabo por lá é um pouco mais caro. E é o seguinte, pessoal, os modelos Pros com acabamento em titânio também vão estar disponíveis em outras 3 cores. A gente vai ter a cor preta, o azul e também o branco. Todos eles com esse acabamento lateral aqui em titânio, diferente do que a gente tinha no 14 Pro Max, que é um acabamento bem brilhante, né? Dá pra vocês verem aqui que realmente deram uma repaginada bacana aqui na parte de acabamento. Além do mais, vocês conseguem ver aqui, cara, eu não sei se dá pra pegar aqui na câmera, mas as bordas do iPhone novo, elas são ligeiramente, não, são bem mais redondinhas do que o do iPhone antigo, sabe? É como se aqui ele chegasse na extremidade, né? Aí ele fizesse uma curva um pouco mais repentina. Aqui essa curva é um pouco maior. Eu tenho quase certeza também, apesar de eu não ter ligado ele aqui, que a gente vai ter um espaço menor aqui entre a tela e a borda do aparelho, né? Deixa eu desbloquear esse negócio aqui, eu tô confuso. Ó, mas é esse espaço aqui, ó, entre a borda e a tela do aparelho. Isso a gente vai ver já já assim que eu ligar ele. Mas uma coisa que não é um assunto novo, tá? Porque em todo lançamento a gente enfrenta esse problema, é o preço desse modelo aqui no Brasil, que, cara, tá simplesmente 11 mil reais, é um negócio surreal, inacreditável. Mas e se eu falasse pra você que você consegue comprar esse modelo aqui no Brasil sem nenhum tipo de burocracia pra importar e você vai pagar R$ 7.925 reais? Não é brincadeira, é sério. Isso porque a Red Delaware, que é patrocinadora desse vídeo aqui, simplesmente está com um novo serviço chamado Importação Descomplicada, onde você vai conseguir comprar não só iPhones, como qualquer produto da Apple direto no Brasil, sem ter que se preocupar com nada na importação. É direto aí mesmo, tá? Pago em real, inclusive podendo até parcelar em até 12 vezes. Além do mais, para quem quiser aí comprar os iPhones 15, eles vão estar a partir de R$ 5.625 reais, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12 e até iPhone SE. Todos esses daí, né, a partir do modelo SE por R$ 3.060 reais, olha aí, ó. E para caso alguém aí não conheça o serviço da Red Delaware, eles estão baseados num estado lá nos Estados Unidos que simplesmente não tem taxa, né? Quando você compra ali o produto, eles não vão incluir o imposto americano. Caso você compre aí, sei lá, em Nova York, por exemplo, você tem um imposto de 6 a 8%, se eu não me engano. Se você quiser importar outros produtos, você também vai conseguir falar diretamente com eles. Eles têm um local lá onde eles vão armazenar isso tudo pra você por até 60 dias. Isso gratuitamente, tá? Inclusive, criar a conta também é gratuito. Então, ó, primeiro link aqui da descrição, corre lá, leva menos de um minutinho, você cria a sua conta, fica ali já preparado. Você pode tanto importar, como simplesmente com os produtos da Apple comprar direto aí no Brasil. Mas, ó, tem uma lista de espera, então eu aconselho você que quer comprar o seu iPhone aí, pagando mais barato direto no Brasil, já fala com eles logo, porque a fila de espera é muito grande, já que esse modelo nem chegou no país ainda. Agora vamos lá ligar esse aparelho aqui que todo mundo quer ver, né? Ficou mais legal esse iniciozinho aqui, hein? Ficou mais simpático, olha só. Agora tem uma animaçãozinha rolando com a foto, bacana. E olha só que interessante, é no meio dessas configurações iniciais que você consegue fazer o ajuste aqui do novo botão lateral que tá bem aqui em cima, que veio para substituir, né, o botão de silêncio aqui. Agora ele é um botão de ação. Ao invés de deixar simplesmente o celular no mudo, você pode escolher alguma coisa para ele fazer toda vez que você aperta aqui. Se a gente vier aqui personalizar, ele vai dar normalmente as opções. Você pode deixar tanto na função de antes, né, que era ativar e desativar o som do aparelho. Além do mais, você pode vir aqui
para o modo de concentração, para o modo de câmera, onde você pode também escolher aqui qual câmera que ele vai abrir depois que você apertar o botão. Além do mais, tem a lanterna, tem também aqui o dictafone, que é na verdade o gravador de voz, né? Quando você apertar, esse é o diferencial, inclusive. Selecionando o gravador e apertando o botão, ele já começa a gravar quando você estiver falando, então pode ser interessante para quem aí quer fazer algumas notas de maneira mais rápida. Depois a gente vai ter aqui a lupa, também tem a função de atalhos para você configurar alguma coisa lá no aplicativo da própria Apple, né? Que é o atalhos. Assim ele pode executar alguma automação. Além também aqui da acessibilidade e por último você também pode desativar ele completamente, que não faz o menor sentido, né? Mas beleza. Vou voltar lá pro início porque pra mim é interessante continuar no modo sem som até eu me acostumar, porque eu sou desses, né? Eu sou um pouco cético na mudança. Mas tamo aí. Então vou aproveitar aqui que já tô na tela inicial, cara. Eu não fiz nenhuma configuração nele ainda, tá? Vou configurar melhor depois pro vídeo principal. Mas eu queria deixar aqui um do lado do outro pra ver se consigo mostrar pra vocês essa diferença nas bordas. Além de realmente a gente ter um espaço um pouco mais estreito entre a tela do aparelho e a borda aqui em titânio, as curvas dele aqui na parte de cima estão bem mais bem feitas, na minha opinião. Como eu falei pra vocês, não é simplesmente uma linha reta e depois um raiozinho aqui pequenininho. Parece uma curva bem mais longa. E dando 360 aqui nos dois aparelhos pra ver se eu encontro mais diferenças além do USB-C, na câmera, cara, eu posso falar pra vocês que tá praticamente a mesma coisa. Não consegui encontrar diferença nenhuma, pra mim tá bem igual. Tentando deixar um pouquinho aqui mais próximo da câmera de cima pra vocês verem, que realmente não faz diferença nenhuma aqui nesse sentido. Os módulos de câmera em si, eles não ganharam tantas melhorias além da telefoto aqui, que realmente ganhou um zoom ali de 5 vezes. Eu vou falar com mais detalhes no review, tá? Fiquem ligados. Nesse vídeo aqui é realmente mais unboxing e primeiras impressões. Eu vou entrar no detalhe depois que eu começar a testar, que eu não falo besteira nenhuma pra vocês. Mas o que eu sei é que a grande diferença dos dois aparelhos está justamente na parte do processador, que vai ganhar uma potência a mais na parte de execução de gráficos. O processador aqui do modelo 14 Pro Max é o 16A16. E já no 15 Pro Max a gente vai ter um A17 Pro, justamente com esse up aí na GPU. Se você colocar um processador do lado do outro, você vai ver que é praticamente a mesma coisa, só que chega na GPU você tem um número a mais. Fiquem tranquilos que eu vou fazer benchmark, a gente vai no futuro, né, testar os jogos AAA, que por enquanto eu ainda não sei se estão disponíveis na Apple Store. Eu acho que vão chegar mais ali pro fim do ano. Mas é justamente o processador que vai dar um ganho a mais pra gente, não só nesse lado da execução de gráficos, né, tendo possibilidade de fazer até o Ray Tracing, que resumidamente, para quem não sabe, é uma gestão melhor de como que a luz se espalha nos gráficos de um jogo, por exemplo. Só que a gente também vai acabar ganhando em mais processamento de câmera. Inclusive, cara, esse é o principal ponto de eu ter comprado esse modelo aqui. Ao contrário do que vocês pensam, eu não trago só as coisas para trazer conteúdo, mas também coisas que servem como investimento para eu produzir mais conteúdo. E apesar das câmeras serem praticamente as mesmas, não só as de trás, como também a câmera frontal, que inclusive nem é citada no evento da Apple, nesse modelo aqui a gente vai conseguir filmar numa qualidade incrivelmente superior, que é o ProRes 4K em 60 frames. E é claro, né, filmando em log, que pra quem não sabe do que eu tô falando, estou falando grego pra muita gente, basicamente o arquivo ele vai ser imenso e você vai conseguir trabalhar nele em muitos aspectos diferentes, porque a captação vai ser muito maior, e aí você consegue ajustar cor, luminosidade, isso tudo sem perder nada do seu vídeo. Isso é muito, mas muito importante pra quem tá aqui produzindo conteúdo e não pode levar uma câmera imensa para todo lugar. Então vamos lá, o novo processador também vai trazer a função para vocês de que todas as fotos que vocês tirarem aqui no módulo de câmera normal, elas vão se transformar em foto retrato se você quiser, inclusive podendo ali alternar o foco da pessoa. Se você focou na pessoa errada, você pode modificar esse foco aí posteriormente, tudo vai ser trabalhado direto no processador. Em termos de proteção, a prova d'água, o iPhone 15 Pro Max vai ter a mesma proteção do que o 14 Pro Max, IP68, 100% ali a prova d'água. A bateria desse aparelho aqui vai ter uma duração de 29 horas, igualzinha era ali no 14 Pro Max também, o que é o suficiente para aguentar o dia inteiro, e eu posso falar disso, cara, 100%, porque eu faço uso aqui do meu iPhone 14 Pro Max no meu dia inteirinho, chega no final ali, ele já tá mais ou menos com 30, 20%, eu carrego para começar um novo ciclo, que é excelente, você tem poucos ciclos de bateria, e isso acaba aumentando aí a sua vida útil. E uma outra informação bem importante aqui, que talvez não seja todo mundo que sabe, é que você deveria já ter deixado esse like nesse vídeo aqui há mó tempão, tá? Foi bem caro produzir esse conteúdo aqui, eu falei que é investimento, né, mas não custa nada também meu investimento serem vocês, esse coração grande que vocês têm aí, ó, não custa nada dar seu like aqui, dá uma moralzinha pro canal, também deixar um comentário aí se você quiser, tá sempre aí bem-vindo, falou? E você pode acreditar que isso vai fazer toda a diferença no meu crescimento aqui no YouTube. E olha, se você tá procurando mais novidades desse modelo, já vou aconselhar você a se inscrever aqui no canal também, porque vai ter vídeo de review completo e várias outras análises, assim como eu fiz no ano passado, só que esse ano eu pretendo até colocar mais coisa. Ano passado foi unboxing, review, fiz vários conteúdos com o iPhone dando dicas aqui pra iOS,
iOS durante o ano, mas esse ano, cara, especificamente, como a gente tem essa câmera poderosíssima aqui, eu tenho que trazer mais coisa pra vocês, né? É minha obrigação. E tem muita coisa pra analisar, né? Como, por exemplo, a recarga reversa, que você sim vai conseguir fazer até em outros celulares. Isso aqui é uma polêmica, mas a gente vai testar isso direito no review. Você também vai conseguir conectar ele no disco externo para poder salvar todos os seus vídeos em alta qualidade direto ali no espaço externo, sem você ocupar a memória interna do seu aparelho. Então assim, gente, realmente não é exagero falar para vocês que a gente tem muito conteúdo para debater, vale a pena se inscrever aqui. Se você quiser me acompanhar em outras redes sociais também, fica à vontade, vai ser um prazer ter você. E para você que reclamou de não ter talvez visto tanto o iPhone assim nesse vídeo, corre lá no meu segundo canal, que é onde eu passo todo o tempo do mundo só focando no design dos produtos e falando ali o máximo que eu puder sobre eles. Vai ser bem interessante ter você por lá também, assim também eu ajudo você a não reclamar, né? Tem gente que vem aqui só pra ver iPhone, corre lá que a gente vai ter 100% só o aparelhinho. No mais, eu vou deixando um grande abraço pra você, um muito obrigado, até o próximo vídeo, fica ligado no review, hein? Tchau! Ai, minha brincadeira não, esse celular, ele é muito bonito. É estiloso, tá ligado? É muito diferente essa cor, é muito diferente. Eu falei pra vocês que eu fico bolado, porque eu gostei do roxo, tá, sabe? Mas também bateu um pouquinho a onda, a identidade visual do canal mudou, né? Eu me mudei de casa, então não tem mais aquele fundo roxo aqui. Mas assim, faz, talvez fosse uma diferença legal, e se tivesse um outro roxo, quem sabe eu não pegaria. A gente é um pouco resistente à mudança, mas sempre tem exceções, né? Enfim, é isso. Agora deixa o like, eu tenho que editar esse vídeo, botar essa parada hoje no canal. Valeu, abraço e fui!